Eu sou a evangelista Patrícia, eu, serva do Deus vivo, quero saudá-los com a paz do Senhor e hoje nós vamos entrar no capítulo 26 de 2 Crônicas. Ontem nós vimos, né, o capítulo 25 do rei, que o rei Amazias ele ganhou a guerra, ele serviu a Deus não totalmente, ele tinha uma fé superficial, né, não tinha uma fé genuína e mas Deus dá a vitória para ele contra os amonitas, ele vence, ele ficou cheio de si, né? E começou a desafiar o rei de Israel e ele torna-se um idólatra, o profeta o repreende, ele acha ruim e ele achou que ele era o dono da bola, ele foi preso e Amazias deixou de seguir ao Senhor e conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laques, porém enviaram após ele homens para matá-lo. Trouxeram-no sobre os cavalos e sepultaram na cidade de Davi junto com o túmulo dos seus pais. E entrando agora no capítulo 26, agora vai ser o reinado de Uzias. Todo o povo de Judá, eu estou falando do reino do sul, tá? Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, novinho, né, gente? Mesmo assim, até agora o rei mais novo foi Joás, que tinha 7 anos. E constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Uzias era filho de Amazias, tá? Ele edificou a Elate, restituiu a Judá. Depois que o rei descansou com seus pais, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Foi um reinado bem longo, né? E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que Uzias, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Uzias propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Quando eu busco ao Senhor, Deus me faz prosperar, tá? Para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás, tá? Tem um hino que fala assim, né? E saiu, guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, de Jebné e de Asdod, edificou cidades no território de Asdod, entre os filisteus. Ele saiu vencendo as guerras. Deus ajudou Uzias contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas é, os amonitas deram presentes a Uzias de medo, né, gente? Cujo nome se espalhara até a entrada do Egito, porque estava todo mundo com medo de Uzias. Porque ele tinha tornado extremamente forte. Uzias tinha se tornado um rei extremamente forte. Estou aqui no capítulo 25 com vocês de 2 Crônicas. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta de esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque naquela época a água era retirada em cisternas, né? Porque tinha muito gado, tanto no vale como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, nos montes, nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura, ele amava mexer com a agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600.
Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Uzias era um rei temente a Deus, que propôs em seu coração de buscar a Deus. Vamos estar propondo em nosso coração de buscar a Deus? Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos destinados para as torres e cantos das muralhas para tirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se sua fama até longe, muito longe mesmo, porque maravilhosamente ajudado por Deus, ele se tornou muito forte. Uzias foi um rei muito respeitado, porque ele honrava a Deus. Mas, a partir do versículo 16, mas havendo se fortificado, olha de novo, gente, o que aconteceu com o pai de Uzias, aqui está acontecendo com Uzias. Uzias engrandeceu de uma tal maneira, até o versículo 15, 25, 15, estava tudo bem. Mas agora, Uzias, aqui, olha que notícia triste. Mas havendo Uzias se fortificado, exaltou-se seu coração, ensoberbeceu o seu coração para a sua própria ruína. Todas as pessoas soberbas, elas agem a favor da sua própria ruína. Olha o que está acontecendo aí, né, na Rússia. Nossa Deus, para que isso que está acontecendo? Estamos assim à beira de uma guerra mundial. Não há misericórdia, só Deus para dar, né? E aqui, mas havendo-se fortificado, ele exaltou o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões, cometeu pecado contra o Senhor, seu Deus, porque, olha bem, entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar, achando que era o dono da bola. Ele não podia fazer isso, ele entrou no templo. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram a Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso. Ele se achou tão poderoso que ele achou que ele podia entrar no templo e queimar incenso para oferecer para Deus. Mas essa ordem era para o sacerdote fazer, não era para Uzias fazer. E ele se achou, né? Ele se achou. E aí, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Eles tiveram, quem ia ter coragem de chamar a atenção de um rei? Eles tiveram coragem de chamar a atenção do rei. E chamaram a atenção do rei, né? E eles falaram assim, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. E eles, como falei com vocês, eles resistiram a Uzias, né? E falaram, tinha que ter muita coragem para falar. E ele falou, só as pessoas, só os sacerdotes ungidos, só a linhagem de Arão. Então Uzias ficou bravo, como se diz, eu sou o rei, né? Uzias ficou bravo, tinha o incensário na mão para queimar incenso, e zangando-se, ele se pôs contra os sacerdotes. Aí na hora que ele se levantou contra o sacerdote, a lepra apareceu na testa dele. E lepra era a pior doença da época, tá? Hoje nós só sabemos que a pior doença da época é câncer, covid, né? Mas a lepra
era pior, quem era leproso tinha que viver até distante. A lepra saiu na testa de Uzias quando ele se levantou contra o servo de Deus. Nós temos que vigiar para tomar cuidado para não levantar contra o servo de Deus. E saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então, o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o feriu. Ele percebeu que Deus o feriu. Assim ficou leproso o rei Uzias, porque ele se achava o dono da bola. Gente, quem somos nós para competir com Deus, para mandar em Deus? E assim ele ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso. A lepra não lhe saiu. Quanto mais atos de Uzias, também os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que eram dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então agora aqui o Uzias, ele estava se achando tão poderoso que ele achou que ele podia até queimar incenso no templo. E foi chamada a atenção dele pelo sacerdote da época. E ele se levantou contra o sacerdote e ficou leproso até o dia da morte dele. E agora ele morreu e Jotão entra em seu lugar, que é o capítulo 27 que nós veremos. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, tá? Eu sou a evangelista Patrícia, preciso do seu comentário. Deus abençoe.